Oi, gente, bom dia. Estamos ao vivo agora. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Solange Arruda. Eu ajudo mulheres a criarem acessórios em crochê diferenciados e encantadores que se vendem sozinhos. Com esse intuito, eu realizo live toda quarta-feira e venho trazendo temas que façam a gente perceber, refletir como é que o crochê, que o acessório em crochê tem o poder de trazer muitos benefícios para a vida da gente. Eu vou já dizer, quero dar boas-vindas a várias mulheres que já estão chegando aí, né? Sejam todas muito bem-vindas e nesse momento de hoje o tema da live é o poder terapêutico de se fazer crochê. E mais, viu? Eu vou fazer um recorte, o poder terapêutico de fazer acessórios em crochê, assim como esses que você está vendo aqui. A pulseira é uma pulseira nova que eu inventei recentemente, que eu criei com essa peça retangular e essas mandalinhas, que é bem característico do trabalho. E como esse colar aqui, ó, que você vê, ele tem uma base de tear, é um tear manual, e ele tem esse crochê que é, olha só, dupla face. Você tem um lado que ele puxa um pouco para o mais clarinho e você tem outro lado que ele é mais puxando para um inverno, né? Um tom mais fechado um pouquinho. Então, esses acessórios, né? A prática desses acessórios se convertem em terapia para a gente. Por quê? Bati aqui, tá? Gente, tem um monte de aluna que eu já tô vendo. Otília, Giovana, Marlene, né? Tem muita gente. Maria Cristina também. Tem as alunas do curso e tem as alunas, de certa forma, também são alunas também que acompanham aqui. Então, sejam todas muito bem-vindas. E vamos lá para a gente pensar um pouquinho nesse poder terapêutico que tem fazer acessório em crochê. Você já tinha pensado nisso? Você já se deu conta como é que faz bem pra gente quando a gente finaliza um trabalho que a gente fez, um trabalho feito à mão? Qual é o sentimento que vem pra gente? É uma bênção, né? Eu através do relato, não só da minha vivência, que já é extensa, né, gente? 16 anos na área fazendo acessórios em crochê, já te dá uma direção, né, um olhar, né, mais amadurecido para esse tema. E além dessa experiência, a fala de muitas mulheres que estão junto comigo trilhando esse caminho e eu acompanho, ou porque ela expressa, ou porque eu vejo a alegria, a satisfação que gera em toda mulher ao concluir o trabalho. Seja esse trabalho, seja esse acessório, uma peça bem pequenininha como essa aqui, tá? É um trabalho bem pequenininho, é um brinquinho, que aqui você tem o trabalho de crochê e aqui também você tem um trabalho manual, que você tem uma argola que ela é toda recobertazinha por um fio, então ele também é um trabalho manual. Seja uma peça dessa, deixa a pessoa efusiva, satisfeita, orgulhosa de si. Esse sentimento é importante, muito importante, gente, porque a gente precisa se reabastecer de energia positiva. Por quê? Porque no dia a dia da vida da gente, a gente tem vários momentos e aspectos que muitas vezes esvazia a gente,
muitas vezes leva a gente à tristeza, né? Tudo não é exatamente como o plano que a gente tem. Planos a gente tem, plano é uma coisa e realidade é outra. Então, há momentos na vida da gente que eles são mais difíceis, que eles são mais pesados. Cada pessoa tem o seu. Então, você realizar realmente uma atividade que traz para você um conforto, um reconhecimento, um prazer, uma satisfação da outra pessoa e sua, é muito importante. É como um carro. O carro acabou a gasolina, antes de acabar a gasolina você já tem que botar mais. Porque se você não botar, você vai ficar na rua com a mão na cabeça. Então, a mesma coisa é a gente, quando a gente adota uma prática de um trabalho manual, de ir puxando para o acessório, porque é o tema mesmo da live, né? No momento que você realmente se organiza para você viver essa experiência, isso é que nem você está colocando o combustível no carro antes que ele acabe, porque quando acaba é mais complicado, você tem que chamar alguém, você vai ter que pedir um botijão daquele para você colocar no carro, quer dizer, a logística é muito mais complexa. Então, antes que acabe, então a gente já tem que pensar, como é que eu posso abastecer o meu carro interno nesse momento que eu estou vendo que, por algum motivo, está baixando o quê? O meu nível de alegria, o meu nível de satisfação, né? O meu nível, muitas vezes, de orgulho de mim mesma. Quantas vezes isso acontece? Da pessoa estar vivendo um momento de vida que ela começa a não se encantar com o que faz. E é importante se encantar com o que faz, com certeza, é o nosso combustível, os sentimentos, as reações que a gente tem. Isso é muito importante. Então, seja uma peça como aquela ou uma peça como essa, olha, que já é um trabalho maior, tem mais colunas, né, de linha aqui de crochê, uma peça como aquela, uma peça como essa, ou uma peça como essa, que você vê aqui uma riqueza de técnica, você vê uma riqueza de um crochê detalhado, minucioso, muito bem pensado. O que foi bem pensado? Qual é a forma que vai ter esse trabalho? Essa forma foi pensada para que ela fizesse uma composição retilínea aqui com essa aqui é de cerâmica, né? Mas na verdade isso é como um castiçal que falava antigamente, agora eu nem sei como é que fala. Mas assim, ele já foi pensado assim, nesses tons, assim, porque nessa peça existia a ideia de fazer algo que fosse mais sóbrio, que fosse... Então, assim, seja em qualquer uma dessas 3 peças que eu mostrei para você, o resultado dela, ele gera muita satisfação. Satisfação primeiro da gente e satisfação quando a gente vai percebendo a reação daquilo que a gente faz pelas outras pessoas, porque é importante também. E dentro dessa prática, desse acessório em crochê, a gente tem também o que? A gente tem o aspecto lúdico, o aspecto divertido. Mas Solange, onde é que está o lúdico e onde é que está o divertido? Na hora que você para você pensar, bem, eu vou fazer um acessório. Esse aqui eu trouxe de vários tipos. Eu trouxe um brinco que é ligado, né, à moda, que é eu colocar o meu brinco. Eu trouxe um utilitário, que é a minha nécessaire. Eu parei para pensar, não, eu quero, já que eu preciso de bolsinha para botar meu remédio, para botar meus lápis, para botar minhas receitas, né? Então, por que eu não pego uma bolsinha que podia ser só mais uma bolsinha, mas eu faço uma bolsa... Eu faço uma bolsa com um detalhe que vai torná-la diferenciada e encantadora
Por quê? Porque ela tem um crochê que é bem estruturado, que é bem pensado, que tem uma harmonia de tamanho, de cor. Então eu personalizo algo que podia ser só mais uma necessaire, mas não é só mais uma necessaire, ela é a necessaire que se destaca. Por quê? Porque ela tem uma composição, ela tem um trabalho manual, ela foi feita com um crochê minúsculo, delicado, detalhado, que tem um acabamento que é pensado e é valorizado. Então, isso vai fazendo com com que aquilo que eu estou fazendo tenha mais valor. Mais valor, aí você diz, mas que valor é esse? Muitos valores existem dentro das mesmas coisas. Um valor é a qualidade daquilo que você faz. Outro valor é que, dependendo da qualidade que você imprime no que você faz, aquilo pode ter um valor financeiro maior ou menor. E um outro valor que tem é o valor afetivo de você ter colocado ali o melhor que você podia fazer naquele momento. Por que eu digo naquele momento? Porque a vida é uma evolução e o trabalho manual também é evolução. Se eu comecei hoje a fazer crochê, eu não vou fazer crochê como eu vou fazer daqui 2 meses. Se eu andar mais e eu for persistente e eu for realmente curiosa, se eu me colocar a aprender mais, a testar novos modelos, testar outros pontos, testar outras linhas, outras agulhas, o que vai acontecendo comigo? Eu vou começando a criar uma camadinha de conhecimento cada dia mais. Então, o crochê tem embutido essa possibilidade de você ir evoluindo, de você ir crescendo, de você ir aumentando o seu potencial. E isso é importante por quê? Porque está inerente a nós, tá? A gente ir evoluindo. E no que eu me dedico a uma técnica, ou uma técnica que eu não sabia e estou começando a aprender, ou eu pego uma técnica, você pode dizer assim, Solô, mas eu já faço crochê. Então, assim, qual é a diferença que vai fazer na minha vida se eu já faço crochê, eu fazer esse crochê que você está me mostrando? Qual é a diferença? Por exemplo, você já faz crochê, mas vamos dizer, você faz crochê, você faz suplá. Qual é a diferença de um suplá de crochê para um acessório de crochê? São muitas diferenças. O suplá, para começar, o suplá você vai usar na decoração, você vai usar na sua mesa, vai fazer uma mesa bonita, né? Mas o suplá, de modo geral, você vai usar um fio que é um barbante, uma linha charme, um fio mais espesso. Por quê? Porque para ele formar, né, o que a gente vê comumente é que para se formar o suplá, os fios que são usados são mais densos, são mais grossos. Então, quando você parte para um acessório como esse, aí você já vai ter um aprendizado, porque você já vai ter que mudar, você já tem o conhecimento, mas você tem muitas vezes o costume de um fio, o costume de uma espessura de agulha, então você já vai ganhar aí um aprendizado, porque você vai ter que conhecer outro universo, conhecer outros materiais, conhecer outras espessuras, fazer novas experiências. Então, se você já tem um conhecimento, esse conhecimento com certeza é um caminho iniciado, mas vai ter toda uma adaptação, um novo aprendizado para que você saia do que você já tem costume e, de certa forma, até já é uma zona de conforto, porque você já faz, para você entrar no universo desafiador, que é o de aprender a pegar o que você já sabe
e transformar em outro tipo de trabalho, que é menor, que é mais delicado, que tem outra forma de estruturação, que tem outra forma de acabamento. Então você abre uma nova janela para você. E isso é muito bom. Aí você pode dizer assim: ah, Solange, mas isso que você fala é muito bacana, mas assim, infelizmente eu não tenho tempo, né? E eu já estou acostumada, isso aqui eu já faço de olho fechado. Eu escuto isso algumas vezes. Mas o que você faz de olho fechado, olha, eu vou lançar um desafio. Ele não tem o mesmo poder do que você faz após você desenvolver um novo olhar. Porque nós somos assim, é do ser humano. A gente é movido à motivação. E quanto mais a gente descobre a mesma, assim, a gente adquire um conhecimento, quanto mais eu estou evoluída naquele conhecimento, tipo, né? Eu já sei fazer todo tipo de supply. A minha motivação, se eu já sei, se eu já tenho, aquilo não me causa mais nem um friozinho na barriga, aquilo já não tem mais o mesmo encantamento, a mesma motivação. Então, a gente se lançar a uma aprendizagem nova é potencial, é um desafio. Eu ontem estava num momento de mentoria com as minhas alunas e eu estava comentando justamente com elas isso, que eu atualmente estou estudando algumas coisas que antes eu não estudava, já usava, né, computador, tudo, mas eu não, há muitos anos, há 20 anos atrás eu fiz curso de informática, mas não usava muito e sabe, informática se você não usa, você acaba perdendo, né? Assim, muita coisa não fica. E agora eu resolvi, porque estou usando mais, porque tem o curso online e eu preciso estar, né? Junto com o curso, com as alunas todo o tempo. Então eu agora estou tendo umas aulas nesse segmento. E eu estou encantada como criança, né? Ontem eu mandei mensagem para o meu professor, mandei mensagem para a Gabi, dizendo, né? Olha só, consegui imprimir aqui. Quer dizer, eu já imprimi há muito tempo, mas não imprimia mais, mudei a impressora. Então, assim, um aprendizado, um novo conhecimento, uma nova forma de fazer a mesma coisa, traz isso pra gente. E isso é muito saudável, porque isso reenergiza a gente. E isso é muito importante para o equilíbrio da gente, isso, tá? Então, esses aspectos eu queria abrir a nossa live falando sobre isso. E agora eu vou falar quais são os benefícios diretos que você tem ao fazer o acessório em crochê. Um benefício direto, você, para fazer crochê, para fazer esse crochê que encante, que desperte o interesse das outras pessoas, que você sai à rua e as pessoas já estão de olho, estão comentando, param você para perguntar onde é que eu arrumo um acessório desse? E isso acontece diversas vezes. Então, para que você faça esse acessório, você precisa, primeira coisa, de um modelo bacana, escolher bem as cores, pensar na utilidade daquilo. Quem é que vai usar? Sou eu que vou usar? Bom, então que tipo de colar que eu gosto? Não, se for curto eu gosto com detalhe menorzinho. Se for longo pode ter um detalhe maior. Digamos, eu pensando em mim, se eu fizer para mim. Eu vou dar um presente. Poxa, como é que eu vou fazer um colar, por exemplo, para minha mãe? Não, minha mãe é assim, ela não gosta de coisa muito grande, ela gosta de um tom mais sóbrio. Então, se eu tenho que ir pensando para quem vai aquele acessório, é o primeiro passo. Eu vou pensar sobre isso. Aí você de repente diz assim, ah não, Solana, eu quero fazer acessório, eu quero fazer para eu criar uma renda extra para mim. Ótimo, você também pode. Então tá, renda extra, a gente já abriu mais o leque.
A gente sabe que então a gente vai ter mulheres de idades diferentes, de gostos diferentes. Umas gostam de uma peça menorzinha, outra maiorzinha. Então você já vai começar a pensar, né? Que modelo, qual é a agulha que eu vou usar, qual é a linha que eu vou usar. Quando você começa o trabalho, sim, quantos pontos que vai nessa carreira? Vai ser redondo? Vai ser quadrado? Então isso já começa a mexer com a sua mente, com o seu raciocínio, para que você, de fato, faça um trabalho de qualidade, porque é de um trabalho de qualidade que a gente está falando, porque a gente encanta, né, para as pessoas na rua quando a gente entrega um trabalho que chama atenção, um trabalho que a pessoa tem vontade de usar, tem vontade de comprar, tem vontade de dar para as pessoas que gostam. É desse trabalho que a gente está falando. E esse trabalho que a gente está falando, ele é um trabalho que ele pode trazer satisfação, com certeza. Justamente a satisfação está dentro desse trabalho. E por isso que ele é tão bonito, tão apreciado e te traz todo o reconhecimento das pessoas que realmente encontram com esse trabalho, porque ele tem qualidade, ele tem bom acabamento, ele tem uma análise antes dele começar. Você não começa à toa, vou pegar qualquer fio, vou fazer qualquer coisa. Não é desse acessório que a gente está falando. A gente está falando de um acessório que ele tem um planejamento, ele vai pensar aonde, o que se quer ao final dessa execução, desse tramar, dessa estruturação, para quem vai usar. Então tudo isso está dentro desse acessório, não é ao acaso. E muitas vezes não é só a pessoa, passou o olho, eita, já sei como é que é. Não é assim. Tem muitos detalhes que existem dentro de uma peça de valor que precisam ser considerados, né? É desse acessório que a gente está falando. Então ele puxa de você o quê? Puxa um raciocínio. Sim, quantos pontos que eu vou colocar? Vou fazer quadrado? Será que o quadrado vai me dar isso que eu estou querendo? Não, acho que tem que ser uma forma circular. É uma forma circular? Por exemplo, nesse colar aqui. Aqui tem vários quadrados. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Me digam se dá para ver direitinho. Esse colar que ele é um chuchu. Tá dando para ver que são vários quadradinhos e aí com vários quadradinhos eu fiz o quadrado maior. Então, ele é assim porque ele teve todo um pensamento para fazer dele uma espécie de um mosaico. Digamos que eu dissesse, não quero assim, eu quero só uma imagem do crochê. Eu já ia ter que partir para outro gráfico, para outra ideia. Mas tudo parte desse pensamento. Tá? Então, as operações matemáticas, o tamanho da linha, a espessura, qual é a agulha, tudo, no momento que eu estou fazendo essas escolhas, isso está mexendo comigo. Aí, de repente, é uma pessoa que fala assim, Solange, eu tenho aluna assim, né? Que diz assim, Solange, eu estou passando por um momento tão difícil, não estou conseguindo me concentrar. Eu estou com outras questões pessoais e isso me atrapalha. Aí eu vou dizer, no momento que você realmente consegue separar um tempo para você, porque, gente, crochê não se faz assim, no meio do tempo de qualquer jeito. Um crochê que encante, um crochê diferenciado, ele tem um momento de acontecer. Lógico, eu não consigo. Por exemplo, acabei de chegar, fiz um mercado, acabei de chegar do mercado, botei os sacos em cima da pia da cozinha, essa coisa que a gente passa muito, né? Tô esbaforida, aqui em Maceió é um calor danado e em muitos lugares também é. E se não for depois de um mercado, a gente sabe que a gente tá exausta, né? Aí eu digo, pronto.
cheguei em casa, então agora eu vou fazer crochê. Eu mesma não consigo, eu preciso de alguma concentração. Eu preciso, depois do mercado, de muitas situações, eu preciso tomar um banho, relaxar um pouquinho, dar um tempinho para mim, para eu me sintonizar. Então, para a gente fazer um crochê, para que ele tenha o resultado que eu espero, o resultado que realmente vai encantar, eu preciso de como é que eu diria? Eu preciso de fechar um pouco o eixo para mim. Então, às vezes a pessoa fala assim: ah, não, eu não consigo aprender, eu começo, mas aí eu paro. E aí, às vezes eu vou perguntar: mas como é que quando você vai fazer crochê, como é que você faz? E que você vai observar, escutar. Se escutar, você vê que você não criou a situação satisfatória para que você se encontre. Porque o crochê é um encontro consigo mesma, com as suas ideias, mesmo que você tenha um modelo para seguir, mas você também se encontra na hora que você escolhe a linha, na hora que você determina o tamanho, na hora que você, muitas vezes acontece de você pular um ponto, errar outro, e nessa hora a sua decisão é muito importante, porque se você, eu pulei um ponto, mas estou vendo aqui, deixa isso para lá. Você faz isso uma vez, você faz isso outra vez. O que vai acontecer com a qualidade do seu trabalho? Ela vai para o brejo. Porque se você está fazendo e você está vendo que você ali não chegou no que era para chegar, eu digo logo, viu, gente? Como professora, eu digo logo: desmancha, criatura. Porque se você não desmanchar esse erro, você vai ver o resto da vida. Crochê, fazer um acessório em crochê é uma forma de transcender, de você ficar... Olha, gente, esse colar aqui, no dia que eu não estiver mais aqui, todo mundo um dia não vai estar, ele é uma parte minha, ele é importante. Fui eu que fiz, são as minhas escolhas, eu tramei tal dia, olha, naquele dia eu estava assim, naquele momento eu estava passando por isso. Tem muita recordação naquilo que a gente faz com as mãos da gente, e isso é um valor enorme. Daí um dos grandes valores do que é feito à mão. Ele está aí registrando o seu tempo, os seus pensamentos, o seu astral, as suas reações, os seus erros e os seus acertos, e eu espero que os erros sejam consertados, porque é isso mesmo: errar, se equivocar, pular um ponto, passar outro, todas nós fazemos, isso é humano, isso é natural. Agora, o que a gente faz com os equívocos da gente é que faz toda a diferença no resultado do trabalho da gente, né? Faz toda a diferença. Nossa, como eu falei, viu? Eu vou mostrar umas peças que eu trouxe para vocês, ainda pensando em mostrar para você que muitas vezes com uma técnica sem complicar, trouxe inclusive peças sem mudar muita linha, como você, às vezes, com um trabalho que você nem imaginava, você tem aquele prazer, e muitas vezes você se reconstitui uma situação de ansiedade, uma situação de estresse, um momento onde você muitas vezes está assim: Solano, deixa eu dizer uma coisa, eu já me aposentei, agora, eu estou sentindo que eu não tenho mais a mesma importância que eu tinha antes. Eu escuto isso de algumas pessoas. E às vezes isso acontece comigo também. Eu fico assim: meu Deus, será? Né? Eu estou em outro momento, né? Os filhos crescem, viram adultos, precisam menos da gente, isso é verdade. Precisam menos da forma que era. Mas ainda precisam muito da gente, precisam do carinho da gente, precisam muitas vezes de saber que você parou um tempinho para fazer uma pecinha que seja para ela. Eu tive ano passado, fiquei 4 meses na casa da Gabi. E me deu vontade de criar um descansinho de copo, que ela tem sempre um copinho com água junto dela. E eu criei isso, para mim foi um prazer enorme.
Então é uma forma que você vai deixando pedacinhos seus com as pessoas que você ama. Então o crochê tem esse poder, o que é feito à mão tem esse poder. Então no que você consegue destinar esse tempo para você abrir esse espaço na vida em seu benefício, você se beneficia, você fica melhor, você começa a ter o retorno das pessoas daquilo que você faz, ter os retornos verdadeiros, algumas coisas que te falam, diz, olha, esse modelo podia ser diferente. Por que você fez assim? Não é só modelo, tá tudo maravilhoso. Gente, a gente tem que se abrir para ouvir. E quando a gente escuta reforço e às vezes a gente escuta alertas. Vai da gente abrir o canal, a gente precisa abrir o canal da gente para que a gente evolua, para que a gente cresça. Porque se a pessoa também só puder me dizer, Solange, tudo que você faz é maravilhoso, eu não vou crescer, é gostoso de ouvir, mas eu não vou crescer. Eu cresço mais ainda, é impressionante, mas a gente cresce mais ainda quando a pessoa aponta aquela coisa que ainda não está legal, né? Claro que a gente não quer ninguém falando, esculhambando a gente, falando de qualquer jeito. A gente quer que a pessoa fale com a gente com carinho, com um jeito, né? Para que a gente consiga escutar e que a gente possa dali fazer um primeiro passo para um outro olhar. A gente pode até não concordar ou pode concordar e ver como é que a gente transforma aquela informação em benefício, né? Do que a gente está fazendo, do crochê da gente, do acessório da gente. Então, assim, a gente cresce muito com o que vem do outro, mas se a gente também abrir o canal para ouvir, porque é importante, né? A gente gosta muito, todos nós gostamos muito do elogio, do reforço, é lógico, não vou dizer que a gente não gosta, mas muitas vezes a gente precisa das pessoas dizerem para a gente aonde é que precisa ainda mexer para que aquilo fique muito bacana, que é o que se quer quando se para fazer um acessório que você pensa, eu quero encantar, eu quero marcar, eu quero ser parada na rua e a pessoa perguntar, quem foi que fez isso? E eu ter o prazer e o gosto de dizer, fui eu que fiz. É bom demais, né? Aí, peraí, viu outro ponto? Sim, deixa eu mostrar duas peças que eu trouxe para mostrar para vocês que um crochê encantador, ele depende também de ideias que a gente tenha, de fazer coisas que sejam interessantes, que desperte atenção, que tenha utilidade e que muitas vezes o mesmo que já existe de um jeito, a gente pode pegar essa técnica e fazer uma transformação e dar uma cara nova e tornar ela especial. Às vezes eu escuto pessoas dizendo assim, não, já me desencantei com crochê, porque eu faço e ninguém liga, ninguém dá valor, não consigo vender ou não vejo ninguém usando. Eu escuto esse tipo de coisa. Aí eu fico pensando, será que o que você faz realmente, né, o que é que tem por trás daquilo que você faz que não está dando vontade de usar, que não está dando vontade de comprar, se for o caso, né? Deve ter alguma coisa. Então, às vezes, eu aposto assim, quando a gente consegue fazer o mesmo que já se faz, com alguma diferenciação, isso no nosso universo do manual, do feito à mão, a gente já sai na frente. A gente já consegue algum olhar diferente, porque eu mesma, se eu chego num lugar para ver, se eu vou numa feira, num evento, eu chego lá e toda banca que eu vou, eu vejo tudo igual, eu perco a vontade de comprar, porque eu não vejo diferença. Então, tanto faz ser de A, de B, de C, da Maria, da Josefa, da Rita, de quem for. Então, assim, um poder que a gente tem na mão é pegar essa técnica que é maravilhosa e dar o jeito da gente.
Aí, como é que eu dou o jeito, como é que eu dou o meu jeito, Solange? Primeiro você tem que realmente se apropriar desse conhecimento, né? Você tem que entender, você tem que saber. Se não sabe, procurar saber, né? Aprender a técnica. Se já sabe a técnica, sim, mas como é que eu tiro o melhor proveito desse crochê? Então você se apropriar disso. Como é que eu vou estruturar, né, um acessório de crochê? É só fazer crochê e ficou pronto o colar, ficou pronta a pulseira, ficou pronto o brinco? Não, né, gente? Pronto, quando a gente termina o crochê, a gente sabe que o crochê vira uma toalha, vira um tapete, né? A gente faz caminho de mesa, a gente faz coxas, tudo isso você termina e fica pronto. Mas um acessório em crochê pede mais. Pede crochê e pede uma estruturação, pede um modelo. Nesse colar, eu resolvi fazer essa parte com tear manual. Tinha uma ideia, em outros é outra. Então, além do crochê, quando você parte para o acessório, você tem todo um conhecimento de estruturação que vai fazer a diferença no final do que você deixar pronto, do que você fizer, né? Então tem um além. Ontem mesmo eu estava falando na mentoria. Fazer um acessório em crochê não basta saber fazer crochê. Você tem que saber fazer crochê e como é que você vai estruturar, que roupa você vai botar naquele modelo, porque também é por modelo, não tem um jeito só, são várias formas. No curso mesmo eu ensino 7 formas de estruturação, então são muitas formas, cada uma se ajusta melhor a uma finalidade. Mas agora deixa eu mostrar 2 peças que eu trouxe para mostrar para vocês que não precisa ser complicado para você fazer uma peça bonita e interessante. Esse coração, que inclusive tem no YouTube, no meu canal do YouTube, eu ensino. Esse coração, ele é feito a partir de uma mandala. É uma mandala que depois ela se torna esse coração. Como é, eu não vou contar. Vocês vão lá assistir o vídeo que vocês vão saber. Mas você vê que é uma trama que ela é grande, ela é bem vazada. Então, lógico que a gente sabe que o que é maior e é vazado, ele não vai levar tanto tempo como se fosse uma peça dessa feita com essa técnica. Né? Se essa técnica fosse deste tamanho, lógico que você ia ter um outro tempo de execução. Mas essa aqui não é. Então, é uma ideia, é o que você faz com aquela ideia. E o que eu estava dizendo, todo mundo faz igual. Esse aqui é aquelas ventosas para botar, né? Tem quem bota em carro, no vidro, tem quem bota em geladeira, tem quem bota em painel. Então, assim, a mesma coisa que a gente tem de outras formas, mas utilizando a técnica do crochê, ele deu esse formato, esse modelo, que é muito diferente. Então, se você vai numa feira onde tem um monte de gente que está vendendo imãzinho e você chega com esse, você já se destacou, porque ele não é o imã comum, que muitas vezes são feitos com caixinha, outros são feitos com... Eu já vi vários, até com aquelas tampinha de garrafa, né? Que eu acho lindo também, que eu adoro tudo que é manual, né? Esse é outro, então esse provavelmente já vai despertar um outro interesse, porque ele é muito diferenciado. E você vê que você usou só um tom, né? E não é um trabalho que vai te levar dias fazendo, né, gente? É um trabalho que é bem mais rápido. E eu trouxe esse também, olha só, que é, né, é uma flor feita de crochê, tá? E, ó, para que ela serve? Aqui, ela é, deixa eu ver um papel aqui. Ela tem essa ideia, ó, para você botar um bilhetinho, um recadinho,
num painel, numa geladeira, porque aqui você tem um ímã, então ela prende. Agora vê, se fosse um colar, seria um Max colar. Então é um Max ímã de geladeira ou ímã de painel que você pode fazer. E você vê, a partir de uma ideia que é uma ideia simples, né? É uma forma circular que termina virando uma florzinha por causa, né, dessas correntinhas que eu fui colocando. Mas você vê, agora tem uma estruturação, uma ideia por trás que torna tudo isso encantador, inovador, diferenciado e faz muitas vezes a pessoa falar: ah, não, eu quero esse ímã, porque meus ímãs são desse tamanho. Você agora provocou, arrumou um ímã que ele tem, sei lá, 50 centímetros, né? Esse cabo tem aí. Então, isso é desafiador. Então, você fazer um acessório em crochê, imbuído com esses pensamentos, né, de pegar um design, fazer o crochê da melhor forma que você consegue, com a linha bacana, com a agulha própria, você tem muito mais chance de realmente colher para você aqueles resultados que você fica vibrando, encantando e que são importantes para todos nós, tá? Eu me lembrei agora aqui, que eu até anotei aqui, que às vezes a pessoa não sabe fazer crochê. Aí fala assim: ah, Solange, você tem esse curso aí, mas eu não sei fazer crochê, eu sei que eu não vou aprender. E aí eu desafio. Eu tenho uma irmã, ela chama Shirley, ela é canhota. E ela dizia para mim que tinha muita vontade de aprender a fazer crochê, mas sabia que não ia aprender, porque ela era canhota. E eu dizia: não é assim. O que a gente coloca na cabeça da gente tem poder. Então, se a gente coloca na cabeça que não dá conta, é fácil a gente conseguir que isso não aconteça, porque eu já estou acreditando. E aí eu dizia para ela: tira da cabeça e bota no lugar desse pensamento, bota que você vai conseguir. Que é possível, porque outras pessoas canhotas conseguem, porque você não vai conseguir. E acabou que isso levou um tempo e nem foi muito. E aí eu disse: vamos aprender, vamos viver essa experiência. E a minha irmã faz pouco, porque trabalha muito e nunca arruma tempo, que é outro ponto. A gente precisa arrumar o tempo da gente, porque se a gente não arrumar o tempo da gente, quem vai arrumar? Se eu estou sempre executando, se eu estou sempre muito ocupado, ou com trabalho, ou com neto, ou com casa, ou cada pessoa tem uma realidade. Cadê o tempo para eu cuidar de mim? Cadê o tempo para eu realmente fazer coisas que vão ficar como acessório em crochê, que vão me trazer satisfação, me trazer alegria, me reenergizar, né? Me colocar em contato com a minha capacidade de me concentrar em alguma coisa que eu escolhi. Não estou dizendo que a gente não vai olhar para fora e viver em sociedade e tem filho, tem neto. Lógico que a gente tem que equilibrar tudo, mas eu preciso, pela minha sanidade, eu preciso de fato conseguir escolher o meu tempo, né? E a minha proposta é essa: escolha o seu tempo para o crochê. Por quê? Porque ele é potencialmente catalisador de energia, ele propicia uma desconexão com essa vida agitada, com esse tanto de compromisso que a gente tem em diversas esferas, independente se você hoje está aposentada e você não tem mais, digamos, um horário para bater, ou independente se você, só hoje eu nunca trabalhei fora. Sim, você não trabalhou fora, você trabalhou na sua casa, você trabalhou para as suas realizações, para as suas conquistas. Ninguém vive sem trabalhar, sem ter um script, né, para atingir. Então,
chega um momento da vida que a gente precisa se reconectar. Tem muitas pessoas que, de repente, não trabalham, mas estão presas a situações familiares que puxam, sugam muita energia. Então, a prática do crochê, ela é potencialmente é quase como tomar um remédio, é tomar um remédio saudável, um remédio que não tem contraindicação, porque a gente sabe que os remédios têm muitas propriedades, a gente precisa deles, mas eles também têm um monte de contraindicações. Melhor aqui, outra coisa ali, fica comprometida. Com crochê não, né? Você não tem contraindicação, você tem, na verdade, quando você faz o seu trabalho de crochê, você tem ali uma fonte inesgotável de satisfação. Aí você pode pensar, mas nem tudo que eu faço fica lindo para você estar dizendo que é uma fonte de satisfação. Mas a satisfação, gente, é o fazer, é o crescer, é o aprender e evoluir. Essa é a satisfação que a gente vai conquistando quando a gente adota a prática de fazer o acessório em crochê. E essa prática depende de uma decisão que é minha, não é de ninguém. Então, muitas vezes a gente tem desculpa, porque eu não tenho tempo, porque eu cuido dos meus netos, eu conheço um monte de gente que consegue atender um pouquinho aqui e atender um pouquinho ali, se não tirar o foco de si. Se o seu foco só for cumprir, executar o que outra pessoa quer, espera, precisa, e não olha para si, você acaba que começa a se esvaziar. E daqui a pouco, o que você muitas vezes começou fazendo com satisfação, com prazer, com bondade, você começa a já não ter mais a mesma satisfação, a mesma motivação. Porque por melhor que a gente seja, por mais que a gente queira ajudar outra pessoa, a gente não pode se esvaziar. A gente precisa dividir. Eu ontem eu vou participar de um evento no começo de setembro aqui em Maceió, um evento que vai ter de uma empresa, e me chamaram para expor, e aí eu acabei que com isso até fiz stories, fui visitar o local, ver, né, que tem toda uma preparação, né, eu no caso, que sou profissional, que todo mundo não é, mas eu sou, né, eu faço o meu crochê por prazer também, adoro, e tem uma parte minha que é a parte empresária. Então eu, como empresária, como profissional, fui lá fazer uma visita para ver como vai ser a exposição, que é importante, né? Previamente a gente já saber ponto de luz, o tamanho que é, para saber que tipo de expositor leva, que mesa que vai levar, esse tipo de coisa. E aí eu conheci a pessoa, uma moça, que ela é a que faz essa parte de evento, cerimonial de evento. E a gente teve um papo muito interessante, que ela vinha me dizendo, olha Solange, eu trabalhei, né, trabalhei muitos anos, e num dado momento de vida eu fui mudada do órgão que eu estava e fui para outro. E quando eu fui para o outro, eu fui fazer não tinha a carência para o que eu fazia, para essa área que é a minha, que é de cerimonialista. Eu fui fazer outra coisa. E aí aquilo eu não gostei, né? O desvio eu gostava, assim, queria trabalhar, precisava trabalhar, né? Mas eu não gostava do trabalho. Aí eu resolvi e fui ver meu tempo de aposentadoria e descobri que já estava no tempo. Então foi aquela história, né? A mosca no mel. Veio como ela queria, não estava muito satisfeita lá e já deu tempo da aposentadoria, então vou me aposentar e vou resolver isso. Ela me relatando. Aí veja como que seguiu depois. Ela dizendo para mim, mas só que com 3 meses que eu estava em casa e sem função, sem nada para fazer, eu já comecei a me incomodar. Porque, gente, tem coisa que incomoda mais do que tempo sobrando? Eu acho que não, né? Eu fico doidinha se eu tiver tempo sobrando.
É verdade que meu tempo é muito cheinho, pode também diminuir um pouquinho. A Gabi cansa de me dizer isso. Mas tempo sobrando, né? Igual aquele ditado, oficina vazia, como é? Como é? Cabeça vazia, oficina do diabo, né? Sim. Tempo sobrando, cabeça vazia, começa a não te alimentar, não te fazer bem. Então ela me relatando que ela é bem dinâmica, que com 3 meses ela já estava com esse sentimento. Tem tempo sobrando, eu não estou com função. E começou a incomodar. E para a sorte dela, outro órgão convidou e ela hoje está fazendo, voltou a fazer o que gostava. E isso fez um bem enorme para a cabeça dela. E ela dizendo, olha Solange, porque eu sou assim. Eu sou vó. Eu já sou vô, eu tenho não sei quantos netos que ela tem. E eu amo, adoro os meus netos. Agora é o seguinte, eu sou vô, não sou mãe. Então divido a minha vida entre o meu trabalho, o meu lazer, os meus netos, eu acho que são netas que ela tem. Tudo direitinho, sabe? Porque eu não quero ocupar só o meu tempo com as minhas netas. Eu adoro, mas é momento de vida. Esse não é o meu papel. O papel de criar, ela me dizer, é da mãe delas, não é meu. Agora, pode contar comigo para levar no médico, para ficar, né? Aí cada pessoa vai ter o seu critério, né? Ter uma tarde por semana, tudo bem, mas assim, o que me chamou a atenção foi justamente a preocupação dela em reservar o tempo dela. E isso é importante, e eu não estou falando isso por nada. Eu estou falando porque muitas vezes a gente, enquanto mulher, se enche de muita coisa e às vezes não deixa o espaço da gente. E a gente começa a se esvaziar, e na hora que a gente se esvazia, a gente não é boa companhia, nem pra gente, nem pra ninguém. Então é um alerta, tá? Que eu quero deixar, que o crochê, ele também, ele entra como uma fonte de recarga, porque ele recarrega você com você, ele te ajuda a se ligar em você, a tomar decisões, estar atenta, se está fazendo certo, se um ponto está do tamanho do outro, o que não ficou bom, te ajuda a fazer e desfazer, é importante, né? Te ajuda a fazer alguma coisa que você pode fazer uma renda, usar e sair encantando por aí, encantada e feliz. Eu que fiz, tem um poder mágico essa frase, fui eu que fiz. Às vezes até a gente olha e a gente mesmo é crítica e diz, mas ainda não ficou tão bom, mas fui eu que fiz, essa é a minha história, esse é o ponto que eu tô hoje, eu vou evoluir, eu vou aprender mais, eu vou treinar mais. Então isso é muito importante que a gente tenha pra gente e que está na mão da gente conquistar esse lugar, segurar, preservar esse lugar, esse equilíbrio que é só seu, que não é outra pessoa que vai te dar. E que quanto mais você pensar em botar na mão da outra pessoa, mais longe você está indo do seu objetivo. O seu objetivo é estar bem, né? Em qualquer momento de vida. Ser uma boa companhia, com certeza, uma boa companhia, mas a gente só é uma boa companhia para outra pessoa quando a gente é uma boa companhia para a gente também. Senão a gente começa a trocar, e no que a gente troca, no que a gente dá mais, eu costumo dizer, nada é de graça, nem amor, viu gente? Tudo que a gente dá, a gente quer de volta. Então se você começa a se doar muito mais para o outro do que para você, você vai cobrar. E tudo que é cobrado não tem o mesmo encanto, não tem o mesmo valor. Cobrado
nesse sentido de exigir da outra pessoa, exigir, né, de algum momento aquilo que não é natural, ou vem ou não vem. Se eu tiver que estar brigando e cobrando, quando vem, às vezes até vem, mas já não vem com o mesmo sabor, né? Bom, gente, eu acho que era isso, já vai dando 1 hora, né? Eu agora vou dar um pequeno passo para que você reflita sobre essa live, veja o que é que ela trouxe para você e como é que ela pode te dar, né? Te ajudar a fazer o quê? A fazer do seu tempo uma escolha de você fazer realmente uma técnica, você adotar essa técnica, que ela é milenar, mas que ela pode ser refrescada, né? Ela pode se tornar mais contemporânea, mais inovadora, mais diferenciada, quando você realmente tem um olhar diferenciado sobre ela, quando você realmente consegue dar um uso para ela, que esse uso também te traga muita satisfação. Eu consegui isso fazendo acessórios em crochê, porque eu sempre gostei de me arrumar, sempre gostei de alguma coisa que não fosse comum. Então eu encontrei no acessório, nesse método e nessa técnica, eu encontrei este caminho, tá? Então, o meu passo a passo é que você pare um pouco, primeiro, para refletir como é que você está, de fato, passando os seus dias. Está deixando espaço para você? Está ficando só em função das outras pessoas? Está muito preocupada com o que a outra pessoa vai pensar e vai dizer de você? Pare e reflita. Essas perguntas são importantes, porque o equilíbrio da gente não pode estar no outro, ou ele até pode estar no outro, dependendo do seu momento, mas puxa esse equilíbrio para você. Olhe para você, porque só você vai poder fazer isso. Se eu quiser, que estou te falando isso, fazer por você, eu não dou conta. Se você, não, mas eu estou fazendo terapia, mas o terapeuta não vai fazer isso por você. Só você pode fazer por você. O terapeuta pode abrir um leque, te ajudar a olhar, refletir, mas a decisão é sua e só você vai poder fazer. Então, faça uma reflexão e abra um espaço para você fazer crochê, porque eu tenho certeza que esse vai ser um caminho que vai te trazer um momento para você com muita possibilidade de quê? De satisfação, de se sentir realizada, de melhoria e crescimento, porque o crochê é uma prática, o que eu faço hoje é muito mais evoluído do que eu fiz há 16 anos atrás, e com certeza daqui 10 anos, se Deus quiser, eu vou estar aí fazendo crochê ainda mais evoluído do que hoje, porque isso é do trabalho, da persistência e da insistência da gente em melhorar, em aprender. Tá bom, gente? Então, era isso que eu tinha para hoje. Falei muito, nossa, 1 hora já, viu? Espero ter contribuído, ter deixado vocês aí cheios de caraminhola na cabeça. E convido quem não me segue ainda no YouTube, vai lá, tá? Tem um monte de vídeo para quem realmente está interessado em fazer um crochê diferenciado, encantador, né? Que se vende sozinho, que não te deixa parada nem calada em lugar nenhum. Tem sempre alguém puxando, se você leva para o consultório para fazer, que eu levo. Daqui a pouco tem alguém puxando conversa com você e aí você começa a trocar receita. Essa coisa gostosa e saudável que o acessório pode provocar. Provoca, pode não. Provoca, viu? Então um beijo, fiquem com Deus. Vou deixar a live gravada. Quem chegou depois,
pode voltar lá e assistir, pode mandar para outras mulheres que sabem que vão se beneficiar com esse conteúdo. E essa semana eu vou fazer outra live, eu já vou fazer aqui a divulgação. Amanhã, às 18 horas, eu vou estar com um novo tema e vou fazer outra live aqui com vocês. Se agenda aí, tá bom? Um beijo, gente. Até amanhã, viu? Eu ia dizer até a próxima, mas a próxima já é amanhã. E na próxima quarta, 11 horas, estarei. Beijo. Vou fechar a live, viu?